Olá! A aula de hoje é sobre los interrogativos. Olá, olá. O vídeo anterior teve um formato diferente. Foi respondendo aos comentários dos inscritos. Vocês viram esse vídeo? Se não viram, passem dar uma olhadinha e me escrevam nos comentários se vocês gostam ou não desse formato. Se vocês gostam, eu vou gravar a parte 2 do Respondendo aos Comentários. Mas hoje a aula é sobre os interrogativos, los interrogativos, que foi pedido de uma inscrita do canal. Que são os interrogativos? São palavras que determinam o que eu quero saber numa pergunta. E lembrando sempre que em uma frase interrogativa é necessário colocar o sinal de interrogação de ponta cabeça ao início da frase e o normal ao final, como em português. Agora eu vou falar o interrogativo e um exemplo em uma frase. Vamos lá. Qual? Qual? Que se escreve com C e não com Q em espanhol. Qual es tu nombre? Repete. Qual es tu nombre? Excelente. Qual é um interrogativo e o seu plural é quales. Quales. Então, quais são tus apellidos? Quais são tus apellidos? Próximo interrogativo. Quando? Também com C. Quando es tu cumpleaños? De novo. Quando es tu cumpleaños? Passamos. Quanto, quanta, quantos, quantas. Quanto cuesta el libro? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Cuántas niñas hay en tu clase? Próximo interrogativo. Como? Vejam que eu estou dando um espacinho aí para que vocês tentem reproduzir as frases aí do outro lado. Agora é como. Vamos lá. Como estás? Repete comigo. Como estás? Excelente. O próximo, que. Que pode ser usado para vários tipos de perguntas. Como, por exemplo, que passa? Né? No sentido do que está acontecendo. Que passa? Ou, a que te dedicas? Ao que você se dedica? A que te dedicas? Sim? As frases anteriores eu não fiz a tradução falando, mas ela está escrita aqui embaixo, tá, gente? Então, seguimos com os interrogativos. Donde? Donde? Bem parecidinho com o português. Donde estás? Repete. Donde estás? Excelente. E aonde, assim como em português. Onde e aonde. Em espanhol, donde e adonde. Eu já explico a diferença. Primeiro vamos falar a frase. Adonde vas ahora? Tente repetir para praticar a sua pronúncia. Adonde vas ahora? Excelente. Quando eu uso donde e quando uso adonde? Donde eu uso com o verbo fixo, como o verbo estar. Donde estás? Né? Se eu estou em algum lugar. Agora, adonde eu uso com o verbo de movimento, como o verbo ir. Adonde vas? Se eu estou indo, eu estou em movimento. Adonde vas e donde estás? Isso acontece também no português. Porém, no português, às vezes, a gente se confunde. Pode acontecer confusão no espanhol. Mas creio que assim vai ficar um pouquinho mais claro. Donde estás, mais fixo. Adonde vas, movimento. E também tem como perguntar de donde. De donde, que significa origem. De donde eres? De donde eres? De onde você é? Então, também há como usar o donde junto com o de preposição. Quién. Quién tem plural em espanhol, diferente do português. A gente fala quem é ele e quem são eles, né? A gente usa um pronome interrogativo tanto para o singular como para o plural. Em espanhol tem o singular e o plural separadinhos. Vamos lá. ¿Quién es él? Veja a tradução e repita comigo. ¿Quién es él? E o plural. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Excelente. E para concluir, por quê? Por quê? Separado. Então vamos lá. ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan triste? Sim?
Então, há mais um detalhe para falar sobre os interrogativos. Além deles serem ditos aqui no início das perguntas, né, que na frase que vai estar aqui embaixo vai estar em uma cor diferente para que vocês identifiquem. E só uma última observação, não tem a ver com os interrogativos, mas é importante que eu já dei essa dica para vocês. Algumas dessas palavras que são pronomes interrogativos, elas assumem papel de pronome exclamativo. E aí a frase, vou dar um exemplo para vocês. Que alegria ver-te! Vocês se lembram que eu usei o que para perguntar, mas agora eu estou usando o que para exclamar. Que alegria ver-te! Aí eu tenho que colocar a exclamação de ponta cabeça no início da frase e também o acentinho nessa palavra. Foi claro esse vídeo? Ficou com alguma dúvida? Se ficou, escreva nos comentários. Se achou interessante, também comente para me dar um feedback. Bom, além disso, eu peço que você se inscreva no canal, deixe um me gusta, siga o Instagram do canal e até a próxima aula. Muitíssimas gracias. Adeus!